Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Bruna Barbieri, trabalho na Somaticel Diagnósticos e a gente vem há 6 anos trabalhando ali com toda a linha de análises, reagentes, vidrarias, equipamentos e testes para o controle de qualidade do leite, do campo até a indústria, tá? Então eu vim aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre as análises de antibióticos no leite. Vou primeiro bater um papo rápido aqui e depois a gente vai para uma apresentação mais estruturada sobre o tema, tá bom? Então vamos entender um pouco aqui, hoje em dia, como é que se dá a questão dos resíduos de antibiótico no leite. Então, o que a legislação traz para a gente, em qual legislação a gente encontra as obrigatoriedades, tá? E como isso é feito ali um pouco no Brasil, e aí a gente vai destrinchando ali o assunto, tá bom? Então, quando a gente fala de resíduos de antibióticos no leite, né, esses antibióticos, a princípio, eles são usados ali na fazenda, né, no produtor de leite, muitas vezes em decorrência dos casos de mastite, né, que é a inflamação na glândula mamária dos animais, tá? Então, e também de outras intercorrências, às vezes alguma machucado, alguma outra doença, tá? Mas o Brasil, ele tem ali uma situação em relação à contagem de células somáticas, né, que está longe de ser o ideal. Então, a contagem de células somáticas, ela é um indicativo direto da saúde do útero e do animal, tá? Então, esses antibióticos, eles são usados ali para tratar inflamações, infecções no animal. A gente tem, hoje em dia, são 7 classes mais utilizadas de antibiótico. Cada classe traz ali uma série de antimicrobianos, ou seja, de moléculas, né, de antibióticos ali específicos. Entre essas 7 classes principais, a gente tem a principal classe, que é também a mais antiga conhecida, que é a família, né, ou grupo, são palavras similares quando a gente fala de antibióticos, família ou grupo, a família dos beta-lactâmicos, tá? Então, entre os beta-lactâmicos ali, a gente tem os antibióticos que são mais utilizados na medicina veterinária. Dentro dos beta-lactâmicos, a gente vai ter os princípios ativos como a penicilina, que foi o primeiro antibiótico descoberto pelo homem, né, produzido pelo fungo Penicillium, a penicilina, a amoxicilina, o ceftiofur, que é um antibiótico conhecido ali nos medicamentos, né, por ter uma carência zero ou por ter uma carência bem curta. Então, isso atrai muitos produtores, porque a necessidade ali de descartar o leite, ela é reduzida por um tempo menor, então isso é muito atrativo para os produtores de leite, tá? São no total ali 16 beta-lactâmicos, né? Como eu disse ali, estão entre esses beta-lactâmicos os medicamentos mais vendidos, mais comercializados, tá? Então, o mesmo princípio ativo pode estar presente em vários medicamentos. Então, a gente tem ali o nome comercial do medicamento, e dentro desse nome comercial, né, desse medicamento ali, a gente tem a bula do medicamento, que vai trazer dentro da bula qual o princípio ativo, né, qual o antibiótico utilizado ali naquela composição do medicamento, e também a concentração do antibiótico, bem como a posologia, a forma de utilização, a quantidade, né, por peso do animal e o tempo de aplicação, tá? Então, os beta-lactâmicos, eles estão ali entre a família mais utilizada. Depois dos beta-lactâmicos, isso vai depender muito de região para região, tá? E depois eu vou falar um pouco disso. Mas depois dos beta-lactâmicos, a gente tem ali a família das tetraciclinas, que também tem um uso ali até que considerável, com um principal ali medicamento, né, mais conhecido, que se chama terramicina, que tem como princípio ativo uma tetraciclina, tá? Dentro do grupo das tetraciclinas são 4 princípios ativos, então essa é uma família que tem um número menor de antibióticos, de princípios ativos, tá?
muitos conhecem, né, os beta-lactâmicos e as tetraciclinas, geralmente são as famílias mais conhecidas dentro dos laticínios, porque, como a gente vai ver, são as duas famílias que geralmente são testadas no recebimento do leite, tá? Então, mas além dessas duas famílias ali mais conhecidas, a gente também tem outras famílias muito utilizadas, entre elas, vamos destacar ali as quinolonas, né, ou fluorquinolonas, são também palavras para a mesma família de antibiótico, das quinolonas, que a gente tem ali uma série de quinolonas, próximo mais de 20 quinolonas, mais 2 quinolonas que são as principais. Então, são os antibióticos ali, as quinolonas, né, mais presentes nos medicamentos vendidos, né, presentes ali nas farmácias veterinárias, tá? Que são a enrofloxacina e o ciprofloxacino. São 2 quinolonas. Se a gente pegar ali uma farmácia veterinária e for ver os medicamentos mais utilizados, mais vendidos, né? A gente vai ver que alguns deles têm ali os princípios ativos de enrofloxacina e ciprofloxacino, que estão dentro da família das quinolonas. Então, beta-lactâmicos, tetraciclinas, quinolonas, vamos para a próxima, aminoglicosídeos, dentro da família dos aminoglicosídeos também tem ali 2 principais resíduos, né, no total são 4 principais aminoglicosídeos, mas 2 deles merecem um destaque, que são a neomicina, também presente em muitos medicamentos à venda, e a gentamicina, muito presente também, principalmente naquelas bisnagas ali de uso pós-parto, né? Que geralmente o pessoal faz uma limpeza ali no útero do animal. Então, a gentamicina e a neomicina são aminoglicosídeos muito utilizados. Vamos lá, já falamos de 4 famílias no total aqui. Beta-lactâmicos, tetraciclinas, quinolonas, aminoglicosídeos. Vamos falar agora dos macrolídeos. Então, a 5ª família vai ser dos macrolídeos. Dentro dos macrolídeos, a gente tem a tirosina, que também é um antibiótico bastante utilizado. Às vezes alguém aí já ouviu falar do Tilosan, que é o nome comercial desse medicamento, Tilosan, à base de tirosina, tá? Então, tirosina, tilmicosina também é um medicamento que a gente vê ali, é um princípio ativo que a gente vê aparecendo nos medicamentos. Tilmicosina, eritromicina, também lincomicina, são ali os 4 principais macrolídeos, tá? Vamos ali para a 6ª família, que a gente vai falar das sulfonamidas, que também é uma família que tem ali um uso, a gente vê sendo utilizado a sulfametazina. Então, as sulfonamidas vêm ali, aparecem muitas vezes como medicamento utilizado no gado leiteiro. Também tem uma série de sulfonamidas, tá? São mais de 20 dentro da mesma família, mas nem todas a gente encontra disponível em medicamentos, tá? Então, apesar de a família ter ali um número grande de princípios ativos, muitas vezes a gente não tem um medicamento à venda que contém aquele princípio ativo. São usados ali mais alguns ali que são os mais populares na indústria farmacêutica, tá? Então, sulfonamidas. E a última família é a dos anfenicóis, tá? Dentro dos anfenicóis, a gente tem 3 princípios ativos. Um deles é o cloranfenicol. O cloranfenicol, ele é o único antibiótico que ele é banido no Brasil. Ou seja, a gente não tem medicamento de uso veterinário à venda contendo o antibiótico cloranfenicol. Ele é proibido. No Brasil, a gente não tem à venda. Ah, mas então de jeito nenhum ele pode aparecer, eu não preciso testar. A princípio seria isso, tá? Mas muitas vezes em regiões de fronteira com outros países como Paraguai, Argentina, é possível sim encontrar, ter ali o contrabando de antibióticos à base do cloranfenicol, tá? Lembrando que
a gente vai cair aqui, eu vou falar um pouco sobre isso também, mas a gente vai cair aqui numa questão de resistência bacteriana, que muitas vezes aquele medicamento, ele deixa ali de fazer efeito porque as bactérias, né, aquele princípio ativo deixa de fazer efeito porque as bactérias se tornaram resistentes àquele antibiótico. Então, isso já vem acontecendo, é por isso que o homem cada vez mais ele busca descobrir novos antimicrobianos com essa intenção de que eles sejam mais eficazes, porque as bactérias evoluem com o tempo, lembrando que são seres vivos, né, micro-organismos vivos que evoluem com o tempo. Então, eles também vão criando capacidades de defesa contra os antimicrobianos. Então, o que acontece? O clorofenicol, ele é um antibiótico muito potente e muitas vezes ali quando um produtor, né, alguém se depara com uma infecção que os outros antimicrobianos, os outros medicamentos não têm surtido efeito, né, para parar aquela infecção, muitas vezes vem ali a tendência a recorrer ao clorofenicol, tá? Mas como eu disse novamente, esse é um antibiótico de uso proibido no gado de leite aqui no Brasil, tá? Então, voltando ali os anfenicóis, a gente tem o clorofenicol, o florfenicol, que é um antibiótico que tem aparecido cada vez mais no Brasil. A gente tem visto ali autuações ou questões ali dos laticínios, ou mesmo no produtor, quando o MAPA vai fazer o plano amostral de resíduos e contaminantes, a gente tem visto ali que o clorofenicol tem estado mais presente. E cada vez mais a fiscalização tende a cobrar a testagem, né, o controle em relação a esse resíduo. Então, o florfenicol fica como um destaque ali dentro do grupo dos anfenicóis. Tá? Tem também o tianfenicol, que é um medicamento que é um antibiótico que tem pouco à venda, ele não é frequente dentro dos medicamentos. Então, um destaque para o florfenicol. Então, essas são as 7 famílias de antibiótico. Comecei falando das 7 famílias para a gente se familiarizar, de fato, com esse assunto. Quando a gente fala, né, dos resíduos de antibiótico no leite, sobre o controle, sobre a testagem. Então, a gente tem possibilidade atualmente, tá? Lembrando que ele está sempre aberto ao aparecimento de novos medicamentos, de novos kits também, que abrangem ali uma gama maior de medicamentos, não só de antibióticos, mas também a possibilidade, por exemplo, de anti-inflamatórios e antiparasitários, tá? Então, no momento, a gente vai falar aqui de 7 famílias de antibiótico, são essas 7 beta-lactâmicos, tetraciclinas, quinolonas, aminoglicosídeos, macrolídeos, sulfonamidas e anfenicóis. São as 7 principais famílias ali que essas 7 famílias ali, elas surgiram, elas começaram a aparecer ali em questão de fiscalização e testagem dentro do laticínio, lá na IN 77. Então, lá na IN 77, a gente tem lá no parágrafo 33, vou até compartilhar aqui, vamos começar ali uma apresentação, né, para a gente entender um pouco mais ali onde estamos, para onde vamos e o que fazer, tá? Vou compartilhar então aqui uma apresentação. Tá? Então aqui, ó, vamos começar aqui dando uma olhada na instrução normativa número 77 do MAPA. Então, aqui temos aqui a IN 77, que ela veio ali em novembro de 2018. Então, pessoal, 2018, vamos parar para pensar aqui, né? Novembro, praticamente, vamos pegar ali 2019, né? Um ano completo ali de 2019. Ela tem ali 6 anos de existência. Apesar de ser um tempo considerável, tá? Quando a gente fala em termos de Brasil, que é um país ali de dimensões continentais, essas adequações, essas mudanças, né, que vem ali com uma nova instrução normativa, muitas vezes elas demoram para ser
implementadas, né, para serem cobradas. Então, o que acontece? Estou rodando aqui para baixo para a gente chegar na parte do antibiótico. Essa testagem, esse controle de todas as famílias de antibiótico, que é o que pede aqui, ela tem sido implementada de forma muito diferente ao longo do país, tá? Então, ó, vamos aqui. Ai, ficou muito pequeno, vamos voltar aqui. Vamos aqui no parágrafo 33. E a gente vai ver ali, ó, parágrafo 33, a gente tem ali escrito o quê? Olha ali, artigo 33, para detecção de resíduos de produtos de uso veterinário, a análise deve ser realizada no leite do conjunto dos tanques ou dos latões de cada veículo transportador. Parágrafo 1º, artigo 33, parágrafo 1º. Para cada recebimento do leite, deve-se realizar a análise de, no mínimo, 2 grupos de antimicrobianos. Então, de novo, grupos é a mesma coisa que famílias. Então, para cada recebimento de leite, ou seja, para cada caminhão, cada veículo, né, seja um caminhão que tem os tanques de leite, ou seja um veículo que transporta latões, para cada veículo, caminhão, precisa ser realizada uma análise que detecte, no mínimo, 2 grupos de antimicrobianos. Não fala quais aqui. Então, veja, não fala quais são esses 2 grupos entre os 7, né? Mas, no Brasil, no geral, não só no Brasil, também como nos Estados Unidos e na Europa, na União Europeia, na verdade, a gente tem ali a testagem dos 2 principais grupos, que são os beta-lactâmicos e as tetraciclinas, tá bom? Mas isso não é obrigatório. Eu vi aqui que na minha região eu tenho feito um estudo de uso aqui dos meus produtores e eu vejo que as 2 famílias mais utilizadas são os beta-lactâmicos e os aminoglicosídeos. Eu posso testar beta e aminoglicosídeos ao invés de testar beta e tetraciclinas? Posso, tá? Inclusive, essa é uma postura que a gente espera, né, de um laticínio que realmente faz esse controle embasado em evidências, embasado em estudos, né, em análises de risco, como pede um APPCC, tá? Análise de perigos e pontos críticos de controle, que também vou falar um pouco sobre isso já já. Vamos lá, parágrafo 2º. O estabelecimento deve realizar em frequência determinada em seu autocontrole, análise do leite para todos os grupos de antimicrobianos para os quais existam especificações de triagem analíticas disponíveis. Então, o que quer dizer isso? Olha só, o estabelecimento deve realizar em frequência determinada em seu autocontrole. Então, vamos lá. O mapa, ele não define a frequência que isso deve ser feito. Não é o fiscal que vai exigir de vocês que isso seja feito ali uma vez a cada 6 meses, uma vez por mês, em cada linha, 2 vezes por mês em cada linha. Enfim, não é a fiscalização, é o laticínio conforme descrito no programa de autocontrole, tá? Então, é o laticínio que vai definir. Então, de todos os grupos de antimicrobianos para quais existam testes, né? Métodos de triagem analítica disponíveis. E aqui, pessoal, quais são esses métodos de triagem, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui, só para fechar esse parágrafo, são 7 grupos, como eu falei. Então, o laticínio ele precisa descrever no autocontrole com que frequência ele vai fazer esses 7 grupos. E eu vou entrar mais um pouco ali sobre como deve ser feito isso, tá bom? Vamos só ler aqui o parágrafo. O parágrafo aqui 35, então, o artigo aqui 35, então o artigo 35, olha lá, vamos ver. Para a realização das análises de leite
pelos estabelecimentos, ou seja, pela indústria, devem ser realizados os métodos publicados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, admitindo-se, ou seja, é permitida, né, a utilização de outros métodos de controle operacional no seu autocontrole, desde que validados segundo protocolos oficiais, conhecidos e aplicados os seus desvios, incertezas metrológicas, correlações e correções em relação aos respectivos métodos oficiais. Pessoal, então, olha aqui. Esse parágrafo é muito importante, porque olha lá o que ele diz. Muitas vezes, o laticínio, ele pega ali e ele acha que ele precisa fazer um método oficial. Isso eu não estou falando de antibiótico, não, porque o método oficial para antibiótico é cromatografia líquida de alta eficiência, então o HPLC, o que é inviável, tanto pelo custo, como pela mão de obra, quanto também pelo tempo ali operacional. Então, o HPLC é o método oficial, ele é factível no recebimento de leite na indústria, na prática? Não, tá? Então, o antibiótico é difícil, muito difícil, algum laticínio que faça o HPLC. Eu mesma não tenho conhecimento de nenhum. Então, mas isso é importante para todas as análises. Muitas vezes o pessoal vem, mas eu preciso fazer o método oficial da acidez agora que mudou? Não precisa, tá? O laticínio, ele pode, admitindo-se a utilização de outros métodos de controle operacional, desde que validados, segundo protocolos oficiais. Então, pessoal, o laticínio ele pode fazer outros métodos que não os oficiais, mas ele precisa ali de estudos, ele precisa de algum órgão ali que seja responsável e que tenha ali estudos, né, que conheçam os desvios e incertezas metrológicas ou correlações, métodos devidamente descritos, tá? Então, por exemplo, o Instituto Adolfo Lutz, ele descreve vários métodos os quais ele já estudou, já conhece desvios e incertezas. Eu posso usar no meu recebimento algum método descrito lá na cartilha de métodos do Instituto Adolfo Lutz? Posso. E outros métodos ali que sejam devidamente validados. Então, que tenha uma correspondência, uma correlação, né, em relação aos métodos oficiais, tá? No caso dos testes de antibióticos, são utilizados métodos de triagem, que vão servir para separar, realmente triar o leite que pode entrar e o leite que não pode entrar. Esses métodos de triagem são os testes rápidos, que a gente chama. Esses testes rápidos, o método deles, qual que é? Como que se chama a metodologia dos testes rápidos de detecção de antibiótico no leite? É a metodologia de imunocromatografia, tá? Então, os testes rápidos utilizam o método da imunocromatografia. Muitos deles são validados, ou seja, são estudados para verificar se eles vão ter um resultado que tenha uma boa correlação com o método oficial, garantindo ali uma segurança, uma certeza metrológica dos resultados, tá bom? E só aqui uma observação, o único método que não pode ser feito a não ser pelo método oficial, olha ali, vamos ler ali, a gente estava lendo o artigo 35, vamos ler agora o parágrafo 2. Na determinação do índice crioscópico, admite-se a sua realização somente pelo método de ensaio oficial de referência. Então, eu posso fazer a crioscopia do leite por um aparelho de infravermelho, como, por exemplo, FOS? Não posso, tá? Eu posso fazer a crioscopia, o índice crioscópico do meu leite, através do equipamento de ultrassom, né? Aqueles equipamentos que fazem a composição do leite, que sugam ali o leite e fazem a composição. Eu posso fazer a crioscopia por lá? Não, pessoal. Para o índice crioscópico, a única possibilidade é o quê? Realmente o equipamento crioscópio. Então, a gente tem a metodologia ISO, tá? Não vou entrar muito aqui, que tem ali como fazer a crioscopia através do crioscópio. É o único método que eu não posso usar um outro, validado, referenciado. Posso? Não. Aqui eu não tenho para onde fugir. Para todos os outros eu posso? O fiscal pode me exigir o método oficial? Não pode. Apenas para o método do crioscópio, tá? Então, vamos lá. Agora,
falei aqui sobre a legislação. Vou começar aqui uma apresentação só para a gente ali aprofundar um pouco mais nessa questão dos resíduos de antibiótico. Vou começar aqui, vou fechar